Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, conseguindo estudar. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso estudo estratégico de Direito Administrativo para o concurso da DPE de São Paulo, analista da DPE de São Paulo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Esse concurso incrível, né, com 400 vagas mais cadastro de reserva. Então, uma super oportunidade. E ontem, né, no estudo estratégico de tributário, nós já conversamos um pouquinho. Eu sou suspeito para falar de concurso, sou suspeito para falar de concurso público para analista, porque eu fui analista judiciário durante algum tempo, durante 5 anos, e foi para mim, pelo menos, uma experiência muito rica. Eu não fui analista da DPE de São Paulo, evidentemente, porque esse é o primeiro concurso, né? Eu fui analista do TRF da 5ª Região, em primeira instância, na Justiça Federal do Ceará, e para mim, repito, foi uma experiência muito rica, uma experiência incrível, da qual eu guardo boas lembranças, excelentes lembranças. Eu trabalhei durante muito tempo na assessoria de um magistrado federal, então para mim foi de fato uma experiência muito enriquecedora, porque eu minutava as sentenças do juiz. Enfim, hoje eu sou procurador, né? Na verdade desde 2008 eu sou procurador, faz algum tempinho já, há mais de 15 anos, mas para mim o cargo de analista tem para mim um vínculo afetivo muito forte, então para mim é sempre um prazer trabalhar com analista, trabalhar com concurso de analista, conversar com vocês. É uma carreira que certamente muitos de vocês terão para o resto da vida, muitos de vocês não vão querer fazer mais concurso e outros utilizarão como carreira trampolim, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim, para que adquira experiência e eventualmente prestem outros concursos depois para a magistratura, para a Defensoria Pública, para a Procuradoria. É isso, tá bom? É uma excelente escolha, uma excelente remuneração. E hoje a gente vai então conversar sobre o edital com relação à disciplina de Direito Administrativo. A nossa banca, vocês já sabem, é a FCC, uma banca conhecida no mercado, uma banca bastante contratada para concursos de analista. Então, concursos de analista de TRF, de TRT, muitos concursos a FCC já realizou, de forma que a gente consegue ter um perfil aproximado da banca. Nós já fizemos isso em Direito Tributário, nós já conversamos bastante sobre isso em Direito Tributário. E hoje a gente vai analisar um pouquinho, primeiro do edital, como está esse edital, e depois a gente fala um pouquinho do perfil da banca em administrativo. Começando pela parte do edital, até eu conversei com o Daniel, porque eu vou dividir com ele, né, teria a honra de dividir com ele a disciplina de Direito Administrativo, a que eu agradeço desde já o convite. Daniel coordena a área de analistas aqui do meu curso. É um edital, conversei com o Daniel sobre isso, é um edital bastante parrudo. Claro, tem outras disciplinas que tem muito mais conteúdo. Eu estava conversando também com a professora Priscila, estávamos eu, Daniel e a Priscila conversando, e ela estava conversando sobre a quantidade de pontos da direito penal, né? Direito administrativo não é tão grande assim, quando comparado a penal, por exemplo, me parece que também é processo penal, mas tem bastante ponto a tratar. Lógico que alguns pontos são mais relevantes, porque tem bastante perfil de concurso, são pontos que serão quase com certeza absoluta cobrados no curso de vocês, e outros são um pouco menos relevantes. Mas, enfim, nosso objetivo é traçar isso, apontar esses pontos mais importantes e também destrinchar um pouco do edital, como nós fizemos em tributário. Vocês perceberam que em tributário o edital está um pouco confuso, né? Traz lá uns pontos, subpontos, como se fossem outros pontos, mas estão dentro do ponto. Enfim, a gente trabalhou bastante com isso no estudo estratégico de direito tributário, e faremos também aqui com relação ao direito administrativo. Beleza? Eu vou deixar de novo meu Instagram com vocês. Opa, agora carregou. Eu vou deixar aqui de novo meu Instagram com vocês. Não sei se todo mundo assistiu a aula de estudo estratégico, de tributário. Então eu vou deixar com vocês aqui o meu Instagram. É @Marcos Aurélio Freitas. Ok? Fiquem à vontade para me seguir, para tirar dúvidas, para reclamar, para elogiar, para pedir algum tipo de orientação. Eu sou bastante ativo na rede social, né, em relação a responder alunos, responder alunas, então eu sempre gosto. Quando vocês se identificarem lá, digam que é do concurso da DPE, né, para a gente ir se conhecendo, tá bom? Embora vá ter curso presencial, então alguns de vocês eu vou conhecer presencialmente, mas quem for do online, a rede social acaba sendo um excelente instrumento. Bom, vamos lá, né? Vamos começar a parte que mais interessa, que é a parte da análise do nosso edital. Nosso edital ele tem um total
de 9 pontos. 9 pontos que, na verdade, não são 9, porque cada ponto desse reúne uma série de outros pontos. Isso também acontece em tributário. São 9 questões, também comentei isso na aula de tributário, são 9 questões envolvendo ADM tributário. Me parece que a tendência é cobrar um pouquinho mais de ADM do que de tributário, até porque tributário não cai na prova discursiva. Eu acabei esquecendo de falar sobre isso ontem, mas tributário não cai na prova discursiva, né? Na prova discursiva, que são 4 estudos de caso, nós não temos tributário e não temos princípios e atribuições da DPE de São Paulo. Eu fiquei um pouco chateado, né? Mas acho que para vocês, para a grande maioria de vocês, foi algo legal, porque eu sei, né, que tributário não é uma matéria amada por muita gente. Então, isso foi bom para muita gente aí que não gosta de tributário não cair na prova discursiva, tá bom? Dessas 9 questões, eu estimo aí umas 5 questões de ADM, 4 de tributário, ou 6 de ADM e 3 de tributário, mas repito o que eu falei na aula de tributário, pode ser que nós sejamos surpreendidos. Nós não podemos dizer, bater o martelo e dizer que vai cair mais questões de ADM do que de tributário. Não podemos fazer isso, tá certo? Bom, quais são os pontos do nosso edital em administrativo? O ponto 1, gente, ele na verdade tem vários pontos. Ele trata primeiro do direito administrativo em si, origem, princípios informativos, né? Conceito, objeto e fontes. Aqui é um ponto específico. É um ponto bem propedêutico, né? Um ponto bem introdutório. E não é um ponto com o qual me preocuparia, tá? Vários concursos da FCC cobram esse ponto, mas não é tão comum aparecer em questões. Se a gente tivesse em outros concursos, em concursos de outras áreas, eu até diria para vocês se preocuparem com esse ponto 1, mas aqui não. Pode ser que nos surpreendamos, mas eu colocaria esse ponto um pouco fora do radar, tá bom? Eu não perderia tanto tempo com esse ponto. Talvez desse uma olhadinha no resumo, etc., mas não perderia tanto tempo com esse ponto, porque eu acredito na minha experiência, com base na minha experiência, que é um ponto que não tem grande chance de aparecer. Depois a gente tem outro ponto, a administração pública. Então seria aqui um ponto 2, né? A administração pública, conceito, organização e modelos. Órgãos públicos. Hierarquia administrativa. Aqui é um ponto só, tá? O estudo da administração pública envolvendo o conceito, a organização da administração pública e os modelos da administração pública. E aí dentro desse estudo, a questão dos órgãos públicos, né? A diferença primordial, importante, entre órgão e pessoa jurídica, especialmente com relação à personalidade jurídica, que não existe nos órgãos públicos, né? Embora se fale numa personalidade judiciária, mas eles não têm a chamada personalidade jurídica, né? E também aqui a parte da hierarquia administrativa, que envolve um princípio importante da administração, que é o princípio hierárquico, tá bom? É um ponto só. Aqui nós poderíamos chamar de ponto 2. Na verdade, esse ponto 2, ele acaba sendo repetido aqui, ó, na parte 3 do edital. A administração pública, descentralização, desconcentração. A administração direta e indireta, aspectos gerais da administração direta, autarquias e empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas e fundação privada, consórcios públicos, agências executivas e agências reguladoras. Tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui é uma repetição do ponto 2, tá? Então não é um ponto independente, não é um ponto autônomo. Em tributário aconteceu muito isso no edital, acontece muito isso no edital. Isso tudo aqui é a mesma coisa. Então quando a gente estuda lá a definição de administração pública e estuda depois a descentralização, o que a gente está estudando? A administração. E aí depois a gente vai estudar as entidades, empresas públicas, sociedades de economia mista, os consórcios públicos, as fundações públicas, as fundações privadas. Então isso tudo aqui é a mesma coisa. Tá bom? Parece muita coisa, parecem 2 pontos diferentes, mas acaba sendo a mesma coisa. Beleza? Então o ponto 2 ele é meio que repetido aí. Depois a gente vai ter aqui regime público, ponto 3, regime público e privado na administração. Vou tomar aqui, né? Regime jurídico administrativo. Aqui é outro ponto, tá? Esse ponto aqui, inclusive, a gente acaba estudando ele antes do ponto 2. Porque primeiro tem que conhecer o regime jurídico administrativo.
princípio da supremacia, o princípio da indisponibilidade, depois eu vou estudar a administração pública. Então esse ponto 3 aqui do edital, ele está meio que deslocado, ele está invertido a ordem. Não tem problema, isso não vicia o edital, mas didaticamente falando, o ponto 3 deveria vir antes do ponto 2. Eles acabaram invertendo aí a ordem natural do ponto de vista pedagógico, tá bom? Então regime jurídico, regime público, regime público e privado na administração. Regime jurídico único. Regime jurídico administrativo. Né? Regime jurídico único não, pelo amor de Deus. Regime jurídico administrativo. É o ponto 3. Depois a gente tem um outro ponto aqui, que são as normas, ponto 4, né? Normas sobre interpretação do direito público na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, na LINDB. É o ponto 4. Aqui, basicamente, é a LINDB que a gente estuda. Alguns pontos, né? Alguns artigos, porque a LINDB ela tem artigos das mais diversas naturezas. Tem artigos da LINDB que dizem respeito, por exemplo, a direito internacional privado. Isso não vai cair na prova de vocês. Então, a parte da LINDB que a gente estuda é uma parte direcionada ao direito administrativo, digamos assim. Por exemplo, a questão da segurança jurídica da interpretação das normas jurídicas, das normas administrativas, tá? A necessidade do administrador público considerar na interpretação da norma as consequências práticas da decisão que ele tomar, é isso. Então não é a LINDB toda, são alguns artigos da LINDB que a gente precisa estudar com relação a esse ponto, é o ponto 4. Depois a gente tem o ponto 5. Poderes da administração, posso chamar isso aqui de ponto 5. Poderes e deveres dos administradores públicos, uso e abuso de poder. Isso aqui é importante. Isso aqui é bem a cara da FCC. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo, aqueles poderes importantes da administração, poder de polícia, que de fato é o mais importante. Tudo isso aqui, principalmente letra da lei, mas na parte de poderes, a gente tem um pouquinho de doutrina. Então, tudo que a gente viu até agora é basicamente a letra da lei. O que a gente vai estudar no curso, e para você se preparar para o concurso, é basicamente a letra da lei. Mas quando a gente entra em poderes, aí a gente tem que ter um pouquinho de preocupação com a doutrina. Porque a parte dos poderes, ou o ponto dos poderes, é um ponto que tem muito mais doutrina do que letra da lei. Na verdade, tem muito pouca coisa, pelo menos no concurso de vocês, teria muito pouca coisa para a gente tratar, pouquíssima coisa, para a gente tratar de letra da lei em poderes. Então, o que acaba sobrando mesmo em poderes é a doutrina. Espécies dos poderes, tipos de poderes, as características do poder de polícia, que é um ponto que a FC gosta de cobrar, a autoexecutoriedade, por exemplo, a coercibilidade, a discricionariedade. Aqui não tem jeito, aqui é doutrina. Não que você vai pegar um livro de doutrina nessa etapa do campeonato para estudar, porque na aula a gente vai ver isso. E a gente vê exatamente como cai. Mas pouca letra da lei se tem aqui. É exatamente isso que eu queria destacar com vocês. Então esse aqui é o ponto 5. Depois a gente vai ter o ponto 6, um ponto também bastante importante e bastante amplo, que é o ponto do ato administrativo. Aqui nós podemos chamar de ponto 6. Conceito, características, atributos, elementos, requisitos de validade e eficiência, espécies, formação, delegação, avocação, revisão, recurso e efeitos, mérito, discricionariedade e vinculação do ato administrativo, extinção, revogação, invalidação, convalidação e nulidades do ato administrativo, procedimento administrativo e processo administrativo. Aqui, na verdade, tudo isso aqui, com exceção da parte final, é ato administrativo. Ou seja, é um ponto que tem tanta coisa que quase um ponto inteiro, uma matéria, que tem tanta coisa que quase todo o ponto 2 foi só para ela. Claro, não dá tempo e nem precisa você ver tudo isso aqui. Se você pegar um capítulo de livro de direito administrativo para estudar ato administrativo, são 100 páginas. Não tem sentido. O que a gente coloca como destaque na parte de ato administrativo? Especialmente a extinção. Então, as diferenças entre revogação, invalidação, que é um outro nome que se dá à anulação, tanto faz chamar de anulação ou invalidação, convalidação e nulidade do ato administrativo. Aqui também eu daria uma certa atenção, e isso inclusive é tratado em outro ponto aqui do edital,
na parte de delegação à vocação, que é, na verdade, o estudo da competência, né? Que é um dos elementos do ato administrativo. Então, quais são os atos que podem, as competências que podem ser delegadas, quando é que uma competência não pode ser delegada, qual a distinção entre avocação e delegação de competência. Isso a FCC tem uma tradição de cobrar, certo? Então também é um ponto de atenção aí em relação à parte dos atos administrativos. E também aqui um pouquinho os elementos do ato. Porque a gente, inclusive para entender a invalidação, nós precisamos entender os elementos. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. 5 elementos do ato administrativo. E aí tem várias coisinhas importantes para a gente tratar, por exemplo, quais são os elementos que são sempre vinculados, quais são os elementos que são vinculados e discricionários. Né? Tem uns detalhes aí que tem cara de prova, mas não se preocupem, porque na aula, no curso, a gente vai tratar de tudo isso. Ok? Não se preocupem aqui em ficar lendo livro de doutrina sobre isso, até porque não dá tempo, tá bom? E dentro dessa parte aqui do ato, tem uns pontos mais importantes. Não dá mais tempo a gente ver tudo, absolutamente tudo, de ato administrativo. Aqui também, gente, é um ponto do edital que a doutrina tem uma certa influência. Uma certa não, uma importante influência. Aqui tem alguns aspectos que a gente acaba encontrando na letra da lei, mas tem muita coisa, para ser sincero, a maior parte das coisas é doutrina. A própria parte de anulação, revogação, convalidação, cassação do ato administrativo, a parte dos elementos do ato, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Então isso é basicamente doutrina. Tá? Aqui não dá para a gente dizer, para você estudar só a letra da lei, porque a letra da lei trata de muito pouca coisa dessa parte de atos. Aqui a gente vai ter também um outro ponto, o ponto 7, que é o ponto do procedimento e do processo administrativo. Esse ponto aqui, ele não é um ponto tão importante, tá? Ele é um ponto que eu poderia deixar um pouquinho fora do radar. É um ponto bem doutrinário, porque aqui a banca não está cobrando estudar uma lei de processo, embora ela cobre depois. Mas aqui a intenção da banca é que você conheça o que é procedimento e o que é processo. E isso tem, inclusive, várias discussões doutrinárias sobre esse tema. Tem várias divergências na doutrina sobre a diferença entre processo e procedimento. Então, não me parece que isso é um ponto que esteja ali no top 5 da sua atenção. É um ponto que pode ficar um pouquinho periférico com relação ao seu estudo. Claro, pode cair, isso, né, ninguém está aqui para dizer que não vai cair, que a gente não está fazendo a prova, não vai fazer a prova, não vai elaborar a prova, mas é um ponto que pode ficar um pouquinho fora do seu radar. Beleza? Esse então é o ponto 7 do seu edital. Depois a gente vai dar um pulo aqui, porque nesse ponto 3 é basicamente a parte de administração, e a gente vai para o ponto 8 do edital, que é concessão, permissão, autorização e parceria público-privada, que é basicamente o tema dos serviços públicos. Isso tudo aqui, esse ponto 8, é o estudo dos serviços públicos. E aqui a gente tem basicamente duas leis, a Lei 8987 e a Lei 11079. São as duas leis que tratam de serviços públicos mais importantes. Claro, tem outras, mas para concurso, no concurso de vocês, as mais importantes são as duas leis aí que eu citei, a 8987 e a 11079. Bom, as diferenças entre concessão comum e PPP, o que é uma concessão comum, o que é uma permissão, as características, né, de cada uma delas, é isso. Tá bom? É o ponto dos serviços públicos. Aqui também, bastante letra da lei. Aqui a gente não vai se preocupar com jurisprudência, não. Aqui é a letra da lei mesmo, porque é o que a gente prevê que vai acontecer no concurso de vocês. Depois a gente vai ter um ponto 9. Entidades de cooperação, pessoas jurídicas autônomas vinculadas ao Estado, natureza jurídica, competência, autonomia e subordinação. Aqui é um pouquinho do terceiro setor, que inclusive é tratado em outro ponto do edital. É o ponto 9. Essa parte do terceiro setor, ela está aqui, ó. Aqui no ponto 7. Marco regulatório da organização da sociedade civil de interesse público, termos de parceria, OSs, OCIPs, políticas de fomento por meio de contratações públicas. Esse ponto aqui, ele tem tudo a ver com esse ponto 9. São entidades de cooperação. Então, na verdade, está sendo repetitivo. Não são coisas diferentes. Certinho? Então, ponto 9 é o ponto do terceiro setor.
Ponto 10 é um ponto que é muito importante, que é o ponto dos agentes públicos. Então, ponto 10, ponto dos agentes públicos. Agentes públicos, conceito, classificação, prerrogativas e deveres, cargo público, conceito, criação, provimento, acumulação, vacância, desnecessidade, transformação, extinção, organização e regime jurídico funcional, responsabilidade administrativa, civil e criminal do servidor público. Esse ponto é um ponto de altíssima incidência na prova, nas provas de concurso, e não será diferente do concurso de vocês. Aqui, basicamente, eu recomendo a leitura dos artigos 37 a 41 da Constituição. A Constituição, nesses artigos, do 37 a 41, traz muita coisa de agentes. Traz lá os cargos públicos, os tipos de cargo público, a questão das vagas para pessoas com deficiência em concurso, a questão da acumulação de cargos públicos, do teto remuneratório. Então, conhecer esses artigos, gente, é fundamental. Do artigo 37 até o artigo 41 é fundamental. Esse ponto é um ponto que grande parte do que a gente precisa saber está exatamente nesses artigos que eu citei para vocês. Então, esse é o ponto 10. Ponto 11, na verdade não é ponto 11, desculpe. Ponto 11 está repetindo esse ponto aqui, ó, o ponto 8. É curioso isso, né? Porque o ponto 8 ele fala concessão, permissão, autorização e parceria público-privada. Mas isso é serviços. Então, na verdade, isso aqui é o ponto 8. Serviços públicos, conceito, características, princípios, classificação, competência, regulamentação e controle. Direitos e deveres dos usuários, execução dos serviços públicos e meios de prestação, terceirização e remuneração dos serviços públicos. Tudo isso faz parte de um único ponto, que é o ponto dos serviços, que é um ponto top 10. Top 10 não, estou exagerando não, estou sendo bem, como é que eu posso dizer, conservador. Top 5. O tema dos serviços públicos é o top 5 nosso, está no top 5. É um ponto que tem altíssima chance de aparecer na sua prova. Então, é um ponto que também merece bastante sua atenção. Depois, outro ponto também que indiscutivelmente merece muita atenção, ponto 9, licitação. Conceito, natureza jurídica, objeto, finalidade, princípios e modalidades. Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. Processo de contratação direta. Procedimento licitatório, revogação, invalidação e desistência da licitação. Sendo bem sincero com vocês, quem me conhece sabe que eu sou bem direto e sincero, tudo isso aqui é importante. Não dá pra gente dizer, olha, isso aqui... Gente, tudo isso aqui é importante. A parte de dispensa, a parte de inexigibilidade, a parte do próprio procedimento licitatório, que envolve as fases da licitação. Então, edital, classificação de encomendas propostas, habilitação, adjudicação, homologação. Aqui não dá para a gente filtrar muita coisa. Talvez a gente consiga colocar um pouquinho fora do radar essa parte inicial, o conceito, a natureza jurídica, o objeto e a finalidade. Até princípios, embora princípios de vez em quando apareça. Mas até aqui a gente pode deixar um pouquinho fora do radar. Mas a partir daqui não dá. Modalidades é importantíssimo. Inclusive na Lei Nova de Licitação, que é a que vai cobrar de vocês, né? Nós temos o diálogo competitivo, que é uma modalidade super nova, não no Brasil, na Europa, aliás, no Brasil, né? Na Europa não, já era muito utilizado, mas no Brasil é muito novo e ainda está, né, com as suas dificuldades de implementação. É isso. Então, tudo isso aqui a gente consegue filtrar somente o começo. O resto é bastante importante. Beleza? Ponto 10, negócios jurídicos da administração. E aqui vem o famoso e importante ponto do contrato administrativo. Conceito, características, espécies, formalização, execução, inexecução, duração, prorrogação, renovação, hipótese de extinção. Nulidades, revisão, alterações e inexecução do contrato. Tudo isso aqui, gente, é o ponto 10. E é um ponto também importante para nós. Tá? Até porque a Lei Nova de Licitação trouxe importantes mudanças com relação ao contrato administrativo, seja com relação à duração do contrato, seja com relação a essa teoria das nulidades, tá? Isso aqui é um ponto de super atenção para a gente, porque o tratamento que a lei deu, a nulidade do contrato, a lei nova, digo, é
completamente diferente ao tratamento que a lei antiga dava. A lei nova de licitação, a lei 14.133, ela é bem diferente com relação a esse aspecto da nulidade do contrato. Então, assim, isso ali é um radar para nós, tá? É um ponto de atenção, é um ponto de muita atenção para nós, o ponto da nulidade do contrato administrativo. Claro, aqui também a gente tem a questão da revisão do contrato, né? A formalização do contrato. Aqui também não dá para filtrar tanta coisa, tá? A duração do contrato, a prorrogação do contrato são pontos bastante importantes. Então, a parte de contratos é uma parte que também merece aí sua atenção. Caminhando para o final do edital, ponto 11, responsabilidade civil do Estado. Ponto que, aliás, eu gosto bastante de dar aula. Origem, evolução, teorias e disciplina constitucional. Aplicação da responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, responsabilidade por atos legislativos, por atos judiciais, reparação do dano, direito de regresso. É curioso porque aqui a FCC ela cuidou de concentrar tudo num ponto só, ficou bonitinho, né? O ponto mais bonito daqui, porque não mistura nada com nada, é só o tema da responsabilidade civil do Estado, que é um tema também importante, mas é um tema curto. Tem muita coisa, claro, de jurisprudência aqui, mas que no concurso de vocês me parece que não há tanta importância, tá? Aqui me parece que a nossa principal preocupação vai ser estudar mesmo o 37, parágrafo 6º, estudar a teoria objetiva lá desse artigo, tratar do direito de regresso e talvez um ponto ou outro trazer alguma coisa da jurisprudência, só por desencargo de consciência, o que não me parece que é uma grande preocupação para nós. Beleza? Esse então é o nosso ponto 11. Ponto 12, controle da administração pública. Controle legislativo, controle jurisdicional e controle administrativo. Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria, Ouvidoria. Esse é o ponto 12. Um ponto que eu deixaria ali um pouquinho mais para baixo em termos de preferência. Mas pode cair, né? Não dá para a gente prever absolutamente nada com certeza absoluta. Ponto 13. Improbidade, esse aqui pode colocar 1000 estrelas nele, né? O estudo da Lei 8429, que vocês todos sabem, passou por grandes mudanças, mudanças relevantíssimas com relação ao prazo prescricional, com relação ao próprio aspecto subjetivo da conduta, a questão do dolo, que hoje é exigido em todos os atos, a culpa não é mais condenável em matéria de improbidade, fora outras coisas, né? Medida de indisponibilidade de bens, a parte das sanções, que mudou, muita coisa mudou com relação às sanções, é um ponto de super atenção. Esse ponto 13. Né? E, para finalizar, 2 pontos. O ponto 14, que é transparência e acesso à informação. Aqui, basicamente, estudar a LIA, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, LIA é a Lei 8429, né? A LAI e a proteção de dados, que é o ponto 15, que é o estudo da LGPD. Ou seja, acho que apagou aqui sem querer. Ou seja, nós temos 15 pontos no total. São 15 pontos no edital. Parece só 9, né? Parece o quê? Parece 9, isso mesmo. Mas são 15 pontos, tá bom? Esse finalzinho aqui acabou apagando, mas seria a Lei de Acesso à Informação, seria o ponto 14, e a LGPD, que é o ponto 15, a Lei Geral de Proteção de Dados. Marcos, para finalizar, como é que a FCC vem cobrando as questões de direito administrativo nos concursos que ela realiza? Aqui, gente, é um pouquinho diferente de direito tributário, né? Direito tributário, claro, tem alguns concursos em que a FCC acaba cobrando bastante caso prático, mas o mais normal, o mais comum, o mais convencional em tributário, com algumas exceções, é cobrar questões diretas. Em administrativo, a cobrança de questões com casos práticos é um pouquinho maior. Não é daquele nível, por exemplo, da GV, que traz casos práticos gigantescos, tá? É um pouquinho diferente, são casos práticos mais curtos, que facilitam um pouquinho a leitura e a velocidade com que você resolve essa prova. Mas sim, em ADM existe uma tendência da FCC, de cobrar casos práticos. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? No concurso do TRT da 21ª Região, lá do Rio Grande do Norte, uma questão aqui envolvendo servidor público, tá? Envolvendo o tema do servidor público, beleza?
Veja que é um caso prático, eu não vou ficar lendo, né, evidentemente, porque não há mais nem tempo para isso. E aí os 5 itens, que são itens curtos, né? A FCC, quando ela coloca casos práticos, geralmente ela tem um caso prático não tão longo, esse aqui até tá um pouco longo, mas não tão longos e os itens são mais curtinhos. Quando eu tenho um caso prático, geralmente os itens são mais curtos. Ela dificilmente vai trazer um caso prático longo e itens longos. Não é muito convencional. Então aqui é um exemplo de caso prático. Aqui também no mesmo concurso, uma outra questão de caso prático, com um enunciado bem mais curto, com um enunciado bem mais simples. Né? Uma questão tratando de consórcio público, a Lei 11.107. Então também aqui a gente teve um caso prático no TRT da 21ª Região. Mas, por outro lado, aqui, por exemplo, nesse mesmo concurso, eu tive uma questão de LIA, da Lei de Improbidade, bem direta, tratando da sanção de perda da função pública. Simples, direta, letra da lei, enunciado curtíssimo, itens curtos, muda, portanto, o perfil. Então, vocês estão vendo que no mesmo concurso ela cobrou questões com caso prático e outros não. Tendência é trazer casos práticos. Tendência é essa, mas não tão longos, não tão complexos. Mas também há questões da FCC, não dá para a gente bater o martelo, por exemplo, a questão do TRT da 11ª Região do ano passado, que é bem simples, bem direta, não traz caso prático e é curtíssima, né? Perguntando um instrumento aí, com relação às entidades filantrópicas sem fins lucrativos, qual seria o instrumento? É uma questão simples, uma questão direta. O que eu apostaria aqui? A gente já está com o tempo esgotado, para não tomar muito tempo de vocês. O que eu apostaria no concurso de vocês? Em ADM, letra da lei. Se cobrar jurisprudência, será 0, pouquíssimos por cento. Tá? Pode ser que eu me surpreenda, mas a chance é muito pequena. E casos práticos. Diferente de tributário. Quando eu conversei com você sobre tributário, eu falei, olha, a tendência é cobrar mais questões diretas e menos casos práticos. Aqui é o inverso. Eu acho que a tendência é cobrar mais casos práticos e menos questões diretas. Mas é isso. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu curso, para quem está aqui pela primeira vez. E qualquer dúvida, reclamação, elogio, orientação, manda para mim no Instagram, @MarcosAurelioFreitas. Um grande abraço a todos e todas. Fique com Deus e até as nossas aulas. Tchau, tchau. Olá, 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 pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu curso. Eu sou a professora Marcele Tazoco, professora de processo penal, e estou aqui com vocês hoje para fazermos o nosso estudo estratégico, análise dos temas de processo penal do edital para o concurso de analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O nosso objetivo aqui é trazer para vocês quais são os temas que nós vamos abordar durante o curso, quais são os temas que vocês precisam focar em processo penal para obter aí uma boa pontuação e a aprovação nesse concurso. Então, nós vamos falar dos temas de processo penal, mas sempre focando, ou seja, sempre trazendo uma vertente da defensoria, de defesa mesmo, defensoria como defesa. Por quê? Porque quando a Defensoria Pública ela atua na área penal, ela vai atuar 99,99999% das vezes, ela vai atuar em prol do acusado. Então, o nosso objetivo aqui é trazer os temas de processo penal, mas mostrando a vertente específica da defesa. Obviamente que nós vamos falar de uma amplitude dos temas, mas sempre que puder a gente vai trazer aqui aspectos que são importantes para a defesa do acusado, porque é o foco da Defensoria Pública na esfera penal. Por esse motivo, quando a gente, durante o curso, for trabalhar os temas de penal e de processo penal, a gente vai sempre trazer esse viés mais voltado para a defesa, para vocês já irem se preparando aí, entendendo como nós vamos trabalhar esses temas de processo penal. Então, um ponto importante aqui é vocês compreenderem, vocês entenderem como vocês devem realizar o estudo de vocês.
É uma aula hoje para mostrar realmente a estratégia que vocês devem se utilizar de estudo no tema de processo penal. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os temas cobrados pelo edital, os temas que vocês devem focar, os mais importantes, os que são mais voltados mesmo para a defensoria, para vocês terem aqui uma análise, conseguirem fazer uma análise geral, global, do edital de processo penal, ok? Então, vamos lá, vamos começar com os nossos temas envolvendo o processo penal. Então, a nossa aula de hoje é um estudo estratégico de processo penal para o concurso de analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública Estadual. E aqui nós temos, bom, o primeiro tema, que é sempre o primeiro tema na maior parte dos concursos, quando a gente fala de processo penal, são os princípios processuais. Então, princípios processuais, direitos e garantias no processo penal na Constituição Federal e nos tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. E aí, nesse momento, você pode falar, meu Deus do céu, muito complexo isso. Não. A grande vantagem dos princípios no processo penal, que são aqueles princípios que nós estamos cansados de ouvir falar da Constituição. Garantias constitucionais, garantias de direitos fundamentais do cidadão. Princípio da ampla defesa, princípio do contraditório, princípio da presunção de inocência, princípio do juiz natural, do devido processo legal. Então, são aqueles princípios que nós estamos cansados de ouvir falar. Marcele, mas o edital está trazendo aqui princípios envolvendo tratados e convenções internacionais. Gente, Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica é uma convenção que a gente trabalha com os direitos fundamentais. Quando eu falo para você o direito ao silêncio, o direito de não produzir provas contra si mesmo, são princípios que estão estabelecidos nesses tratados e convenções internacionais. Então, quando a gente trabalha com os princípios no processo penal, mesmo que sejam trabalhados em tratados e convenções internacionais, são aqueles princípios que nós estamos bastante acostumados a lidar até no nosso dia a dia, de tanto ouvirmos falar. Então, fiquem absolutamente tranquilos, porque, embora pareça algo muito complexo, acaba sendo algo extremamente simples para a gente trabalhar no processo penal. Simples por quê? Porque vocês já estão muito acostumados a lidar com esses princípios, ok? Muito bem. O outro tema que nós temos aqui são os sistemas processuais. Processo penal inquisitório e acusatório, fontes e eficácia do direito processual penal, aplicação da lei processual no tempo e no espaço, interpretação e integração da lei processual penal. Aqui, gente, também, embora pareça algo muito doutrinário, muito dogmático, muito teórico, acaba não sendo. Nós tivemos uma recente alteração legislativa, grande no processo penal, que trouxe essa ideia do sistema processual se transformando, nosso sistema processual se transformando num sistema processual acusatório. Marcele, que lei foi essa? Pacote anticrime. Quando o pacote anticrime trouxe ali juiz das garantias, quando o pacote anticrime trouxe o Ministério Público podendo determinar o arquivamento, nós estamos trabalhando com um processo penal de sistema acusatório. Então, a gente vai trabalhar com o que vocês já estão acostumados a lidar, a ouvir falar dentro dessas temáticas que são os sistemas processuais. A aplicação da lei processual no tempo e no espaço é justamente aquele ponto onde eu preciso analisar o processo penal, o Código de Processo Penal, a lei processual, ela deve ser aplicada em que momento, quando surge uma lei nova? Ela pode retroagir, ela não pode retroagir? Então, nós vamos abordar essa questão de que no processo penal acaba sendo muito simples, bem mais simples que no direito penal, tá? Aí as fontes do direito processual penal também são muito tranquilas, basicamente iguais às dos outros direitos. Interpretação, analogia, integração, a gente trabalha esses pontos também. E aí, a partir do tópico 3, do item 3, que é o item 3 do edital, a gente já começa com pontos mais específicos do Código de Processo Penal, que são aqueles que a gente trabalha mais efetivamente na prática, que é a investigação. O tema do item 3 é a investigação preliminar, que traz o inquérito policial, a investigação defensiva e outras formas de investigação. Então, nós vamos falar também da investigação defensiva. Bom, inquérito policial, vocês estão já cansados de ouvirem falar.
O artigo 3º, a partir do artigo, né, a partir do artigo 4º do Código de Processo Penal, nós vamos ter justamente ali temas que envolvem o inquérito policial no processo penal. Do artigo 4º ao artigo 23, nós temos ali no processo penal os artigos que envolvem o inquérito policial. O CPP, ele somente fala do inquérito policial, mas nós temos resoluções normativas da própria OAB que traz ali a investigação defensiva. Nós temos outras formas de investigações, que são resoluções também do próprio Ministério Público, que traz o procedimento investigatório criminal. Então, nós vamos abordar de uma forma genérica, mas nós vamos trazer aqui essas outras formas de investigação também, ok? Então, a gente tem aqui identificação criminal, identificação de perfil genético e o juiz de garantias. O juiz de garantias foi o que eu falei para vocês. O juiz de garantias, ele foi inserido com o pacote anticrime. Então, nós tivemos uma inserção com o pacote anticrime do juiz das garantias e nós vamos trabalhar ele junto com a parte de investigação, a parte do inquérito policial. O juiz das garantias, ele vai justamente demonstrar que nós estamos caminhando para um sistema processual acusatório, né, onde o juiz ele não tem a parcialidade de produzir provas, ele não tem a parcialidade de movimentar o processo. O juiz ele deve ser imparcial e inerte. É esta a ideia do procedimento do sistema acusatório, ok? Muito bem, pessoal. Aí nós vamos ter depois... Opa! Oi? Espera aí que eu apertei aqui o botão errado. Pronto. No item 4, nós vamos ter temas que envolvem as provas. Então, no item 4 aqui a gente vai ter meios de obtenção de prova, são temas que envolvem o direito probatório. Meios de obtenção de prova na persecução criminal, busca e apreensão, interceptação telefônica, interceptação ambiental, quebra de sigilo das comunicações e de dados e colaboração premiada. Vocês podem perceber que envolve o direito probatório, mas nós temos aqui, olha só, temas que envolvem leis especiais. Quando a gente fala de meios de obtenção de prova, e aí busca e apreensão, a gente tem lá no CPP. Interceptação telefônica e interceptação ambiental, nós vamos ter na lei, qual lei? Lei 9.296 de 96. É uma lei de 96 que está atualizada, né? Foi atualizada recentemente também com o pacote anticrime, em 2019. Então, é uma lei que já tem a sua repaginação. Mas a gente tem aqui, dentro dos meios de prova, a gente vai demonstrar através de quais são os meios de provas lícitos e ilícitos que podem ser produzidos aí, né, os lícitos que podem ser produzidos no processo penal e os ilícitos que jamais poderão ser admitidos no processo penal. Aí a gente tem também aqui a prova no processo penal, prova e verdade, standard probatório, ônus da prova, procedimento probatório, admissibilidade, produção e valoração da prova, cadeia de custódia da prova, meios de prova, prova digital e indícios. Então, o tema 4 e o tema 5, eles envolvem esse universo do direito probatório. Aí, a partir do tema 6, a gente vai ter aqui prisão e liberdade. Então, nós vamos falar da prisão em flagrante, da prisão preventiva, temporária, domiciliar, substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, relaxamento e liberdade provisória, medidas cautelares diversas da prisão, audiência de custódias. Já vou falar das medidas assecuratórias. Então, daqui até aqui, nós temos do artigo 301 até, melhor, vou colocar todos, vai. Do artigo 282 ao artigo, já vou colocar aqui as medidas, 282 ao artigo 321. Deixa eu ver que está falando liberdade provisória de tudo. Do artigo 325 do Código de Processo Penal. Então, são temas que envolvem a prisão, tá? Então, a gente tem as medidas cautelares diversas da prisão. A gente tem
A prisão em flagrante, que está lá no artigo 301 ao 310, a prisão preventiva, que está lá no 311 ao 316, a prisão temporária, que está numa lei especial, a gente também tem lei especial aqui, que é a lei. Qual é a lei especial que envolve a prisão temporária? Lei 7.960 de 89. Então, nós também temos essa lei especial aqui. Então, prisão temporária, nós vamos ter aqui a prisão domiciliar, que é o artigo 318, a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, que é o 318A, 318B. Nós temos aqui as medidas cautelares diversas da prisão, que é o artigo 319, relaxamento da prisão, tem lá no artigo 310 e na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 65, audiência de custódia, também a gente trabalha isso, no artigo 310, liberdade provisória, do artigo 320 ao 325, 330 que a gente tem. E aí a gente tem também aqui as medidas assecuratórias. Medidas assecuratórias, nós vamos ter medidas assecuratórias que vão assegurar o bom andamento do processo. Tá? Então, são medidas assecuratórias para que garantam aqui que ao final do processo a gente possa ter indenização à vítima. Então, nós vamos ter outras situações aqui envolvendo também, porque assim, a gente trabalha com medidas assecuratórias pessoais, que são as prisões, e medidas assecuratórias reais, que são aquelas medidas que garantem que ao final do processo a vítima possa ser indenizada. Então, a gente pode ter aqui esses dois panoramas, ok? E aí a gente vai ter aqui no item 7, ação penal de iniciativa pública ou privada, denúncia e queixa-crime, condições da ação, pressupostos processuais. Quando a gente fala de ação penal, nós estamos falando do artigo 24, começa no artigo 24 e vai até o artigo 68 do Código de Processo Penal. Então, nós vamos trabalhar com artigo 24 até o artigo 68, falando de ação penal. Apesar de que o 68, a ação penal é ação civil ex delito, mas envolve aí também a ação penal, tá? Então, a gente vai ter aqui do artigo 24 até o 68, que envolve ação civil ex delito, com relação às ações penais. A gente vai ter também o tema da jurisdição e competência. Jurisdição e competência é importante a gente estudar para saber onde que nós vamos ter a ação penal sendo processada. Ó, a ação civil ex delito, ela está aqui. A gente vai trabalhar junto com o tema ação penal. Já aviso vocês, tá? Por quê? Porque jurisdição e competência, o tema se inicia no artigo 69 e vai até o artigo 91 do Código de Processo Penal. Então, a gente vai falar de jurisdição e competência, nós vamos trabalhar ali quais são os critérios que o Código de Processo Penal nos traz para avaliar, para saber onde que a ação penal será processada, deve ser processada. E aí aqui o tema fala da ação civil ex delito, mas a ação civil ex delito trata-se de uma forma de ação. Então, a gente trabalha junto com a ação penal, tá bom? Marcele, mas o que é ação civil ex delito? Gente, é ação indenizatória, indenização pelos prejuízos causados em decorrência do crime. Então, o que acontece? Vamos imaginar que o Ministério Público entre com uma ação penal contra o acusado e nesta ação penal, o próprio Ministério Público peça uma indenização à vítima pelos prejuízos causados. Depois que a vítima ela ganha o processo, vamos dizer assim, o acusado acaba sendo condenado e a vítima ela obtém essa procedência da ação com a indenização, ela vai poder, lá na esfera civil, ou aumentar o valor dessa indenização ou executar essa indenização, que é a ação civil ex delito, uma ação civil de indenização em razão do delito. Como a gente trabalha como tema de ação, a gente vai trabalhar junto com a ação penal. Aí o tema 9, nós vamos ter os sujeitos processuais penais e os seus papéis na dança do processo penal, né, no teatro do processo penal. Então, nós vamos trabalhar com o juiz, o MP, a defensoria pública e o acusado no processo penal, os assistentes e auxiliares da justiça no processo penal, o papel da vítima, acordo de não persecução penal, defensoria pública como os custos vulneráveis no processo penal. Como eu falei que a defensoria pública no processo penal, ela atua muito
do lado da vulnerabilidade, do lado de quem é vulnerável. Quem é vulnerável? Vulnerável é a ideia de quem não tem, o hipossuficiente, vamos trabalhar assim, quem não tem condições de pagar advogado. Aí, como o Estado ele é obrigado no processo penal a oferecer um advogado, não existe processo penal, não existe ação penal que caminhe sem a defesa, uma defesa presente e participativa. Então, se o acusado não tem condições de contratar um advogado, o Estado vai nomear um defensor para ele. Esse defensor pode ser a Defensoria Pública ou pode ser um defensor dativo. Então, aqui a gente trabalha com a ideia da Defensoria Pública como custos vulneráveis. O item 10, a gente trabalha já com a defesa no processo penal, autodefesa e defesa técnica, questões e processos incidentais, citação, notificação, intimação, comunicação de atos processuais por meio eletrônicos, revelia, suspensão condicional do processo. Então, esse tema 10, eu já vou até já avisar, nós vamos trabalhar esse tema 10 junto com alguns outros temas, tá? Então, a gente vai trabalhar essa parte de defesa no processo penal, autodefesa e defesa técnica, quando a gente for falar dos princípios processuais, que aí a gente trabalha essa questão da autodefesa, da defesa técnica, o que é obrigatório, o que não é. Então, a gente trabalha junto com os princípios processuais. Esse tema ele vai vir junto com os princípios processuais. Questões e processos incidentais vêm como um tema individualizado. Citação, notificação, intimação, comunicação de atos processuais por meio eletrônico e revelia, vem junto aí, eles vão vir juntos, e suspensão condicional do processo, ela vai vir junto com procedimentos. Nós vamos trabalhar esse tema junto com procedimentos, tá? Então, para vocês entenderem que nós vamos trabalhar todos os temas, mas não da forma exata como está aqui. Por quê? Porque nós gostamos de trabalhar os temas na forma como vem no Código de Processo Penal. E aqui vocês podem perceber, inclusive, pelo item 7 e item 8, que nós temos aqui os temas não estão conjugados, né, conforme os artigos. Para vocês verem, ação civil ex delito é o artigo 68. Então, a gente trabalha ação civil ex delito junto com ação penal, e não junto com jurisdição, que está a partir do artigo 69, tá? Então, a gente vai acabar trabalhando os temas de forma mais aglutinada, conforme eles estão na lei processual penal mesmo, até para facilitar a compreensão de vocês e facilitar o estudo de vocês. O item 11, nós vamos ter ali fundamentação das decisões. Fundamentação das decisões é a obrigatoriedade de toda decisão estar bem fundamentada, tá? Que é a motivação das decisões, obrigatoriedade da motivação das decisões. Preclusão, sentença penal, que a gente trabalha, né, esse aqui junto com o tema sentença penal, coisa julgada, efeitos da sentença penal, emendácio e mutácio libelli. Esse tema a gente trabalha como atos judiciais. O tema 12, processo e procedimento, e aí nós vamos trabalhar com procedimento comum e procedimento especial, ordinário, sumário, sumaríssimo, que é o GCRIM. E quando a gente for trabalhar com o GCRIM, que é o rito sumaríssimo, justamente quando a gente vai falar, deixa eu colocar aqui, da suspensão condicional do processo. Porque a suspensão condicional do processo, embora ela valha para todos os procedimentos, que a gente vai retomar isso, ela está prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Lei 9.099 de 95 é a lei do GCRIM. Então, quando a gente for trabalhar o GCRIM, a gente aborda esta suspensão condicional do processo, ok? Juntamente com os processos, nós vamos trabalhar com o procedimento do júri e procedimentos especiais. No item 13, a gente trabalha nulidades, recursos e outros meios de impugnação das decisões judiciais, revisão criminal, habeas corpus, mandado de segurança em matéria penal. Então, nós vamos trabalhar nulidades, recursos e ações de impugnação. As ações de impugnação no processo penal, elas vão ser justamente a revisão criminal, o HC e o mandado de segurança. E aí, dentro dos recursos, nós temos a apelação, o rese, os embargos de declaração, os embargos infringentes ou de nulidade, carta testemunhável, agravo em execução, ROC. Então, a gente tem vários recursos no processo penal e a gente vai trabalhar nesse item aí da nulidade e dos recursos e ações de impugnação. E aí, nós vamos trabalhar também
a parte da execução penal, né? Processo penal, execução penal e saúde mental, medida de segurança. Eles tratam a saúde mental aqui de forma específica, mas é por conta da medida de segurança. Então, quando a gente falar de medida de segurança, nós estaremos falando dos inimputáveis, das pessoas que não tinham discernimento à época do fato criminoso. E aí, essa pessoa que era inimputável à época do fato criminoso vai receber uma medida de segurança, que envolve aí essa questão da saúde mental. Aí, opa, nós vamos... Ui, eu tô apertando errado aqui. Ai. Ixi. Calma, aqui foi. Aí nós vamos trabalhar no item 15, continuando com essa ideia aí, né, das medidas de segurança e da execução, a execução penal mesmo. Então, execução penal, inquisição e sistema acusatório da execução penal, jurisdicionalização da execução penal, competência, LEP, que é a Lei de Execução Penal, aspectos processuais da execução das penas privativas de liberdade, restritivas e multa, incidentes e recursos. O recurso que existe, na verdade, nós temos apenas um recurso na Lei de Execução Penal, que é o agravo em execução. A gente acaba trabalhando ele na parte de recursos, para ficar um conglomerado aí só com o tema recursos. E aí a gente vai trabalhar também com temas que envolvam aí a execução da pena, a execução penal. E aí, no item 16, nós temos diversas leis especiais, que nós vamos trabalhar essas leis especiais, né? E nós vamos ter no nosso curso as leis especiais para vocês. Algumas nós vamos trabalhar em aulas, em videoaulas, outros em materiais, mas é o conglomerado de leis especiais que podem cair na prova. Abuso de autoridade, crimes hediondos, organização criminosa, tortura, crimes de menor potencial ofensivo. Aí aqui eu já vou só mostrando. Crimes de menor potencial ofensivo, nós vamos estudar juntamente com o procedimento sumaríssimo. Porque o procedimento sumaríssimo, Lei 9.099, GCRIM, ele processa o quê? As infrações de menor potencial ofensivo. Então, a gente já trabalha a Lei 9.099 com procedimento sumaríssimo. Então, a Lei de Crimes Hediondos, vocês vão trabalhar também em direito penal. Então, para que não haja duplicidade de material, de aula, vocês trabalham essa lei lá em direito penal. Então, existem algumas leis que vocês vão ter tanto na parte do edital de processo penal, como de penal, e aí a gente vai trabalhar, obviamente, uma única vez, né? Proteção à vítima, lei de proteção à vítima e testemunhas, desarmamento, lei de drogas, por exemplo, desarmamento também em penal, lei de drogas, muito provavelmente a gente vai ter lá em penal, deixa eu grifar aqui. Organização criminosa vocês vão ter em penal, violência doméstica ou familiar contra a mulher será conosco, trânsito provavelmente em penal, meio ambiente a gente trabalha mais a parte processual, crimes de preconceito, que é a ideia do crime de racismo, a lei de racismo, que vocês também provavelmente terão em penal. Crimes contra relações de consumo são crimes, então vocês vão ter em penal. Estatuto do idoso e Estatuto da pessoa com deficiência também vocês vão ter em outras disciplinas. Então aqui a gente vai acabar tendo bem menos, né, legislação especial, porque você vai acabar tendo essas leis que são, né, de aspectos comuns lá no penal. E aí, no item 17, o processo penal militar. Competência da justiça militar, conflitos de competência entre a justiça comum e a justiça militar e o Código de Processo Militar e sua aplicação. O item 17, ele é mais restrito. Obviamente, a gente não vai trabalhar o Código de Processo Penal Militar na complexidade que ele é, na sua integralidade. A gente vai trabalhar apenas de alguns aspectos muito específicos, principalmente quando envolva a ideia de conflito de competência. Então, um ponto importante é a gente focar naquilo que o edital traz, porque senão a gente vai acabar perdendo muito tempo falando de um tema que mal talvez seja cobrado de uma forma muito extensa. Então, esses são os pontos que o edital traz com relação ao processo penal. Vocês puderam ver que eu tenho, obviamente, alguns pontos que são comuns do direito processual penal com o direito penal, e alguns pontos que, por mais que, nossa, Marcela, lei de interceptação telefônica, a lei de interceptação telefônica não está em legislação especial, está em provas, sim, mas o que importa é que
a vertente que eles querem cobrar é justamente a vertente da interceptação telefônica ser legal, ser ilegal. Prisão também é uma lei especial, mas está dentro, a prisão temporária é uma lei especial, está dentro do tema das prisões. Então é importante vocês entenderem que nós vamos trabalhar todos os aspectos aqui que realmente importam do edital. E isso pode acontecer de nós não trabalharmos especificamente os temas na sua, da forma como está trazendo o edital, mas nós vamos trabalhar todos os temas que realmente importam para a prova aí do concurso de vocês, certo? Então, esse foi nosso estudo estratégico de processo penal para o concurso de analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Aguardo vocês durante as nossas aulas, tenho certeza que teremos aí uma grande e muito, muito produtiva jornada. Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, gente! Olá, professor Sérgio Gabriel com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouco de estratégia de estudos, conhecer o programa. Quando a gente fala, pessoal, aqui do concurso de analista da Defensoria Pública. E é uma coisa assim, um concurso extremamente interessante, uma remuneração extremamente atraente, mas tem um problema. Ele é um primeiro concurso nesse sentido, né? Então gera uma certa apreensão. O que a gente tem pela frente, a questão da estratificação do edital em si, considerando a banca, a Fundação Carlos Chagas, como eu devo me preparar, como as questões são elaboradas. Então, a partir de agora, vamos começar a mergulhar dentro desse cenário para vocês entenderem um pouquinho. E eu começo justamente falando sobre o perfil em geral desse curso, desse concurso e, consequentemente, da banca, não é, pessoal? Nós temos ele como sendo um primeiro concurso e a gente tem logo como escolha, como banca, a Fundação Carlos Chagas. Vocês vão dizer, isso é ruim ou isso é bom, professor? Eu diria para vocês que é positivo. A Fundação Carlos Chagas, ela tem um trabalho que, se você pega todo o histórico em relação a vários outros concursos, principalmente analista dos tribunais, eles já realizaram vários concursos, vocês vão perceber que a banca tem uma uniformização de procedimento que faz com que seja possível você, de certa forma, estabelecer um caminho, estabelecer uma estratégia e seguir na sua preparação. Além do que a gente sabe que é um concurso que vem aí com um número de vagas elevadíssimo, né? Então, é extremamente importante isso, porque faz com que a gente tenha que pensar grande. Mas é claro, pessoal, a gente também não pode usar o fato de ter um volume muito alto de vagas no sentido de buscar uma certa acomodação. Eu já me sinto relativamente bem preparado de forma geral. Tudo bem, você pode até se sentir bem preparado de forma geral, mas é um concurso que, pela remuneração, pela quantidade de vagas, vai atrair uma quantidade elevada de candidatos inscritos. Então, não é só você olhar para o concurso simplesmente sob aquela ótica de como eu estou preparado, como eu vou me preparar. A pergunta é, e toda a sua concorrência, como é que ela vai se preparar? Como é que ela estará preparada para esse concurso? Então, vamos entender um pouquinho a Fundação Carlos Chagas como banca examinadora, pessoal. O primeiro aspecto é que ela é uma banca legalista, ou seja, o que ela vai cobrar de você na prova é tudo aquilo que está previsto na lei. Então, é claro que dentro do seu estudo, você deve priorizar a leitura da legislação. E, pessoal, quando eu falo de estudo, vamos entender muito bem. Venha fazer o curso com a gente. Você vai ter as aulas do curso. Só as aulas é suficiente para eu estudar, para eu me sentir preparado para esse concurso? Não, pessoal. Na verdade, estudo é um processo. E aí você tem que colocar várias ferramentas dentro desse processo que potencialize a sua formação.
Então, considerando que a Fundação Carlos Chagas ela é uma banca legalista, ou seja, ela sempre cobra o entendimento da lei nas questões, tanto nas questões objetivas quanto nas questões discursivas, é importante que você tenha o conhecimento, em especial, o conhecimento da estrutura legal. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar das questões reflexivas. E aí é claro que, se você quer potencializar o seu estudo, você fazendo o curso com a gente, eu diria que quando você pegar o programa das aulas, o ideal é que, se você tiver condições de fazer uma primeira leitura da legislação pertinente àquele determinado ponto, você vai ver aí pelo programa que nós vamos discutir. Isso vai potencializar o seu aprendizado na hora da aula. E aí é claro que o fato de você assistir a aula não elimina a necessidade de depois você pegar tudo aquilo que foi tratado na aula e novamente fazer uma análise e uma leitura, e aí mais criteriosa do que foi a primeira, para aprofundar um pouquinho o conhecimento da legislação. Esse, eu diria para vocês que é o caminho, essa eu diria que é a principal estratégia, tá bom? Dentro daquilo que é exigido na lei, vocês vão perceber que as provas formuladas pela Fundação Carlos Chagas, principalmente em relação às questões objetivas, ela tem questões que extraem muito sentido literal da lei. Então, conhecer o texto legal é imperioso. Então, veja que, olha o que eu coloquei para vocês. Eu coloquei uma sugestão em termos de estratégia de estudos para você fazer uma leitura prévia da lei antes de assistir à aula, fazer uma leitura aprofundada da aula, da lei, após você ter a aula. E por que isso? Isso vem de uma técnica de neurociência que se chama pós-mental, o correio da mente. A neurociência ela comprova, pessoal, que a repetição de determinados temas faz com que a assimilação seja mais poderosa, que a assimilação seja mais eficaz. Então, você fez uma leitura prévia da lei, você assistiu à aula, o que te deu uma série de insights, e você fez uma leitura aprofundada da lei. Então, você acabou, de certa forma, vendo o mesmo conteúdo 3 vezes. Então, no mínimo, essa repetição teria que ser dupla para que isso potencializasse a sua assimilação, tá bom? E aí, ler a lei 2 vezes, porque muitas questões serão formuladas exatamente em termos do texto literal da lei. O que se pergunta no enunciado, a resposta ela é normalmente uma parte daquilo que está no próprio texto do artigo, do parágrafo, do inciso, da alínea, tá bom? Bom, aquilo que eu falei para vocês da exigibilidade em torno do conhecimento da legislação, tem uma particularidade que vocês devem tomar cuidado, que diz respeito à atualização legislativa. E quando eu falo atualização legislativa, vocês devem perguntar qual é o parâmetro. Estou me referindo a uma atualização legislativa do último semestre, do último ano? Não, pessoal. Considere como atualização legislativa os últimos 3 anos de alteração da lei. Por quê? Porque quando a lei ela é alterada, ela tem uma fase de maturação em termos de aplicação daquilo que foi alterado. Considera-se essa fase de maturação algo em torno de 3 anos. Então, toda vez que você for se submeter à avaliação de uma banca, como é o caso da Fundação Carlos Chagas, que tem por característica cobrar atualização legislativa, quando você estiver fazendo a leitura da lei, procure se preocupar com aquilo que foi alterado nos últimos 3 anos, porque isso pode ser objeto de arguição, tá bom? Bom, agora uma dica em termos estratégicos que vale tanto para as questões objetivas quanto para as questões discursivas, pessoal. As questões elas são muitas vezes reflexivas. Não é aquilo que, por exemplo, se eu quisesse traçar um paralelo, a Fundação Getúlio Vargas usa nas suas bancas, nas suas provas. A Fundação Getúlio Vargas, ela usa uma técnica que é a da correspondência direta. Se pergunta algo que dentro da lei se encaixa perfeitamente naquilo que foi perguntado.
A Fundação Carlos Chagas, ela espera que as pessoas sejam um pouco mais inteligentes e não pessoas meramente reprodutoras. Ou seja, você vai ter um enunciado, seja na questão objetiva, seja na questão discursiva, onde você vai ter que fazer uma reflexão para entender o que é que está sendo cobrado e aí sim partir para a resposta da questão, tá bom? Um outro cuidado, isso explica um pouco aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. É muito normal questões interdisciplinares, né? Então, por exemplo, associe muito direito constitucional a qualquer outro ramo do direito. A base de todos os direitos está na Constituição, em especial nos princípios constitucionais. Então, não perca de vista o princípio constitucional quando você estiver fazendo a interpretação de uma questão de direito empresarial, quando você estiver fazendo a interpretação de uma questão de direito civil. E aí, é claro, por falar em interdisciplinariedade, no edital, eles colocam direito civil e direito empresarial juntos, vocês já vão ver logo na sequência. E não é por acaso, pessoal, é porque o direito civil e o direito empresarial formam a base do chamado direito privado. E é dessa forma que isso será cobrado na prova. Você vai ter questões isoladas de direito civil, assim como você vai ter questões isoladas de direito empresarial. Mas a visão é justamente o direito privado. Então, costuma ser interdisciplinar. Nas questões discursivas, pessoal, fiquem muito atentos para a norma culta. Ou seja, quando você estiver escrevendo, tome um cuidado muito grande em relação ao respeito às normas cultas, acentuação, concordância, verbos, conjugação de pessoas, porque isso é uma característica da Fundação Carlos Chagas, tá? E o último aspecto em relação principalmente às questões, né, ou só dá para ser nas questões discursivas, o que eles avaliam muitas vezes é o poder de argumentação do candidato. Então, é aquilo que eu falei para vocês, é uma banca que pressupõe que quem está fazendo a prova é uma pessoa dotada de inteligência e não uma pessoa meramente reprodutora de um conteúdo. Então, crie sempre um argumento. Vamos pegar aqui um caso básico. Digamos que cai uma questão perguntando sobre os requisitos de validade do negócio jurídico. Isso é quase como um versículo bíblico, né? Todo mundo sabe que o negócio jurídico, para ser válido, exige, de acordo com o artigo 104 do Código Civil, agente capaz, objeto possível ilícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, se cai uma questão discursiva sobre negócios jurídicos, você não vai simplesmente formular a sua resposta reproduzindo o texto legal. Não, você tem que argumentar. Então, não é meramente parafrasear, pessoal. É argumentar, entender por que o legislador disse que o agente precisa ser capaz. Por que o objeto precisa ser possível e lícito? Por que eu tenho que respeitar a forma prescrita ou não defesa em lei? Então, você argumenta no sentido de construir a sua resposta, tá bom? Espero ter contribuído aí para que vocês possam fazer uma reflexão da estratégia que vocês vão adotar para atender essas exigências que vocês estão observando aqui agora. Bom, e pensando em termos de estrutura de prova, vocês estão vendo aí, estou colocando para vocês aqui na tela. A prova ela vai ter, na primeira fase, 88 questões objetivas, né, de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada uma. E se vocês olharem, tirando língua portuguesa, que tem 7 questões, as demais áreas, todas elas possuem 9 questões. Mas observe que direito civil e empresarial estão juntos com 9 questões. Simplesmente, se fosse permitida a liberdade total da banca, a banca não escreveria aí direito civil e empresarial, pessoal. Eles teriam escrito direito privado, 9 questões. Mas exatamente para que não haja argumento para uma eventual impugnação do edital, eles deixam claro que é civil e empresarial, porque a base
e vocês vão ver que o programa mostra isso para a gente, a base do direito privado brasileiro, pessoal, é o Código Civil. Hoje, se você parar para pensar, quais são as áreas do direito que tem o Código Civil como sendo o seu carro-chefe para nortear não só a aplicação dos institutos, como a previsão dos próprios institutos em si? É o direito empresarial e o direito civil. Por isso que as questões são colocadas juntas. Tanto que o programa, ele não divide o que é civil e empresarial. Ele vem numa sequência, e vocês vão ver que o empresarial vai aparecer no meio do civil. Então, isso por causa dessa visão de direito privado em relação a essas duas áreas, civil e empresarial, que a banca acaba tendo, tá, pessoal? Em relação à prova discursiva, são selecionadas também as matérias, e cada uma das matérias que vão para a segunda fase, que é a fase discursiva, vão ter 4 estudos de caso, onde você vai então ter que argumentar a sua resposta diante do caso proposto. E aí, pessoal, é a mesma regrinha: civil e empresarial estão juntas com 4 casos. Isso não quer dizer que você vá ter necessariamente 2 estudos de caso em civil e 2 em empresarial. Não há necessariamente esse equilíbrio, até porque, em termos quantitativos de conteúdo, o conteúdo de direito civil é maior do que o conteúdo de direito empresarial. Até porque, se eu admito o Código Civil como a base, então dos 4 livros que existem dentro do Código Civil, um é de empresarial e 3 são de civil. Então pode ser que você tenha 3 estudos de caso de civil, um de empresarial. Ou poderia ser o inverso também, porque tem aquela base de compreensão e entendimento da banca do direito privado em si, tá bom? Vamos analisar então um pouquinho o programa e a partir daí a gente começa a se preocupar. Eu vou agora colocar a tela cheia para vocês em relação ao conteúdo previsto dentro do edital, para ficar visualmente mais fácil de nós compreendermos, tá bom? Eu volto com vocês já já, mas eu estou na Sonora o tempo inteiro, tá bom? Então, olha lá, pessoal. Começa justamente com a ideia de conceito e sistema. E aí eu até falei isso para vocês, pessoal. Eu falei para vocês que a base do direito civil e do direito empresarial é o Código Civil. Então, o Código Civil, ele traz uma organização sistêmica do direito privado brasileiro, tá? E aí, claro, já logo no item 2 do edital, vem exatamente a cobrança em termos de evolução do direito privado. Então, quando eu falo de evolução, de um lado é a evolução estrutural, ou seja, é o próprio Código Civil em si. O outro é a questão da evolução legislativa, tá, pessoal? E aí fiquem atentos que o Código Civil, ele sofreu algumas modificações profundas no sentido justamente de mostrar o caminho evolutivo que o direito privado vem tomando. Se nós quisermos traçar aqui um paralelo entre o direito social, o direito privado e o direito público, o direito que evolui de forma relativamente menos ágil é o direito público, porque ele mexe com a máquina estatal e você não pode simplesmente fazer modificações que afetem a sua estrutura, porque isso tem uma afetação, digamos assim, que mexe com a própria organização do Estado brasileiro. Agora, quando a gente fala do direito privado, por trás do direito privado tem as pessoas naturais, as pessoas jurídicas, as empresas. E aí, tudo isso exige uma dinâmica muito maior, porque as pessoas, elas evoluem, né? O fato social evolui mais rápido do que a própria legislação. O fato econômico evolui mais rápido do que a própria legislação. Então, isso exige transformações maiores no direito privado do que no direito público. Então, tomem cuidado com essa questão evolutiva, justamente para a gente entender. Porque, por exemplo, se eu pegar dentro do direito civil, antes da década, do final da década de 80, não se falava em união homoafetiva, né? Não se falava do reconhecimento dos direitos da pessoa homoafetiva.
Então, eu estou pegando só um aspecto, tá, pessoal? Não estou fazendo uma análise contextual, não. Senão alguém vai falar, opa, peraí, tá faltando coisa aí dentro, professor. Não, eu estou pegando só um aspecto para mostrar para vocês como essa evolução, ela se deu. Então, ela se dá por uma decisão constitucional de um fato que já existia e que, a partir daí, provocou várias modificações dentro do texto da legislação, em especial da Constituição Federal, do Código Civil, tá bom? Depois, continuando aí, no item 3, vem a questão que envolve a constitucionalização do direito civil. Já falei e vou chamar a atenção de vocês, pessoal. Toda vez que você estiver interpretando um dispositivo legal, não perca o parâmetro que são os princípios constitucionais. Então, quando nós falamos da constitucionalização do direito civil, se deu exatamente por conta desses princípios, e o que não vai ser diferente do direito empresarial, pessoal, porque no artigo 170 da Constituição Federal, em especial, nós temos princípios que aplicam-se especificamente ao direito empresarial. Então, algo para vocês tomarem cuidado. Tanto é que, se a gente olha no item 4, ele vai cobrar fontes e princípios, e aí é claro que restringe-se os princípios nesse momento aos princípios do próprio Código Civil. E aí é aquela coisa, né, pessoal? Quando a gente fala de princípio, não perca a visão de que os princípios estão para a norma, como o alicerce está para a casa. Então, toda vez que você interpreta ou aplica uma norma em contrariedade ao princípio existente, você está desestruturando o direito. E certamente no concurso você vai ser cobrado nesse sentido, tá? E aí é claro que vocês vão ver que eles colocam na sequência 2 princípios, assim, de forma nominal, né, no item 6 e item 7 do edital, que é o princípio da boa-fé e da função social. E esses princípios, eles não são importantes ou balizadores apenas para o direito civil. Eles são balizadores também do direito empresarial. E aí, na sequência, vem a LINDB, pessoal. A LINDB, todos vocês sabem, ela é o carro-chefe da legislação. Então, não dá para a gente falar em entender a norma, em interpretar a norma, em aplicar a norma, se minimamente a gente não conhece a LINDB. E uma vantagem, né, pessoal? A LINDB é desse tamanho, ela é muito pequenininha. Então, assim, eu diria para vocês que seria recomendável, até antes de vocês começarem ao estudo da legislação através do Código Civil, começar pela LINDB. Tanto que no nosso programa, no nosso curso, a gente começa pela LINDB, pessoal. Pelo menos nas nossas disciplinas que a gente conjuga aí, civil e empresarial, a gente começa justamente pela LINDB, tá bom? Na sequência, pessoal, a gente começa a estrutura do Código Civil, a decompor a estrutura do Código Civil. Então, a gente vai trabalhar toda a estrutura conceitual e de regras da pessoa natural, da pessoa jurídica. As pessoas estão aí dentro do sistema humano, trabalhando exatamente para contrair bens. Isso se dá através da prática de fatos e negócios jurídicos. Então, eu quero só traçar um paralelo antes de continuar, lembrar que a estrutura que foi montada no Código Civil, ela é sequencial dentro da forma como a vida evolui. Algumas coisas são paralelas, mas a maioria, elas são sequenciais dentro daquilo que a vida evolui. Então, na medida em que você está evoluindo a leitura do Código Civil, isso está permitindo para você uma compreensão maior dessa relação privada entre pessoas, tá? O ato ilícito, né? Lá dentro dos atos jurídicos a gente fala dos lícitos, depois a gente tem os atos ilícitos e os abusos de direito. Tomem cuidado, o abuso de direito é alguma coisa relativamente complexa para a gente entender, mas o Código Civil traz parâmetros para que isso se torne compreensível, tá? Prescrição e decadência. E aí, pessoal, vou chamar a atenção de vocês para uma coisa.
O Código Civil, ele traz um capítulo específico para prescrição e decadência. Quando a gente fala do negócio jurídico, em especial contratos, títulos de créditos, todos eles vão ter a sua previsão específica de prescrição e às vezes até previsão para aplicação da decadência, como por exemplo na lei de falência e recuperação. Mas eu quero que vocês tomem por base que o que está previsto no Código Civil, em termos de prescrição e decadência, não exclui o que está previsto em lei especial, mas todos os institutos de lei especial que não tenham regras próprias de prescrição e decadência se submetem ao Código Civil. Então, a regra de prescrição e decadência do Código Civil é a regra geral, tá, pessoal? Prova dos negócios jurídicos, e aí vem o livro de direito das obrigações, e que, para nossa sorte, isso não é tão difícil de compreender, porque está muito ligado ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, tá bom? Na sequência, a gente entra na parte de contratos, né? As regras gerais que são base para todo o direito contratual e alguns contratos em espécie que foram separados aí dentro do nosso programa ou dentro do edital e que foram contemplados para o nosso programa. E eu chamo a atenção aí no final para os atos unilaterais. Por que eu chamo a atenção para os atos unilaterais? Isso é uma outra característica das bancas examinadoras, pessoal. Eles pegam fatos presentes e trazem esses fatos para dentro da prova. A gente teve aí um candidato a uma eleição sem a necessidade de precisar fazer menção, que fora da eleição ele fez uma promessa de recompensa, né? Ele falou que se alguém eventualmente verificasse que ele já tivesse movido um processo contra alguém, que ele pagaria 1 milhão, né? $1 milhão. E, na verdade, alguém foi lá e verificou que ele tinha, sim, entrado com a ação e aí, consequentemente, cobrou dele o valor. Como ele não pagou, ingressou com uma ação judicial. Essa ação já foi, inclusive, julgada desfavorável ao autor da ação. Então, é claro que a gente vai aproveitar para entender esses atos unilaterais para ver os seus requisitos. Não quer dizer que essa decisão judicial ela vai se manter, pode ser revertida, mas a questão é a gente entender como funciona essa questão dos atos unilaterais. São importantíssimos e são cotidianos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Responsabilidade civil, que é o carro-chefe, né, para os atos praticados por todo cidadão, né? Todo cidadão, ele tem que se submeter às regras de responsabilidade civil. Então, causou dano, vai responder pelo dano causado. Vem na sequência o direito de empresa, é aquilo que eu falei para vocês. O direito empresarial, ele está misturado com o direito civil, mas porque essa é a estrutura do Código Civil. E aí o livro 2, o livro de direito de empresa do Código Civil, ele nos dá toda a estrutura do direito empresarial. Então, ele é a base para as questões de direito empresarial que vão cair na prova. É claro, vocês vão perguntar assim para mim, mas tudo estará no Código Civil em termos de direito empresarial? Não. Por exemplo, vocês estão vendo na sequência os títulos de crédito, que são todos eles previstos em lei especial. Então, a gente trabalha esses aspectos da lei especial que acabam complementando o livro de direito de empresa. Na sequência, vem a lei de falência e recuperação judicial. Então, hoje está muito presente na mídia a discussão em torno de recuperação judicial, extrajudicial e falência. Então, a gente acaba trazendo essa parte que vem de fora, né, do livro de direito de empresa. Na sequência, a gente retoma o Código Civil e aí a gente entra no direito das coisas, né? Porque é muito normal a gente pensar o direito civil pensando só nas pessoas, mas existe também um direito das coisas. E aí há um destaque a se fazer. Quando eu falo de pessoa, eu estou falando na relação entre pessoas em que não há um vínculo de parentesco, mas existem pessoas que se relacionam em razão de um vínculo de parentesco. E aí o efeito jurídico, ele é próprio quando eu falo de pessoas que são de uma relação de parentesco. Então a gente entra já na parte final do Código Civil, onde a gente começa a falar a parte que envolve as entidades familiares com todas as suas consequências,
a união estável, que é uma forma de entidade familiar, e eu não diria típica, muito pelo contrário, mas que ela nasce de uma informalidade, ou seja, ela não vem da relação de parentesco formal, tradicionalmente estabelecida pelo legislador, mas que acabou sendo reconhecida como relação formal também. A questão que envolve alimentos, e aí, já falando no final do ser humano, né, as questões que envolvem a sucessão. Novamente, vou traçar um paralelo, pessoal. Eu falei para vocês que para o direito civil e direito empresarial, eu falo no Código Civil como sendo o carro-chefe da nossa preparação, em especial para o direito civil e o direito empresarial. Mas você vai me perguntar assim, fora o Código Civil, tem mais alguma coisa que eu devo me preparar? Vocês já viram que em relação ao direito empresarial, na sequência, a banca acrescentou os títulos de crédito, que são previstos em lei especial, a falência, a recuperação judicial e extrajudicial, que são previstos na Lei 11.101 de 2005. Mas no final do edital, vocês estão vendo que do item 39 até o 50, eles trazem qual é a legislação especial aplicável a esses direitos, né? E essa legislação que está aí, ela é mais especificamente ao direito civil, aplicável ao direito civil de forma complementar. Mas veja que isso no seu estudo não é bicho de sete cabeças, pessoal. Porque se você estiver estudando pelo Vademecum, no próprio Vademecum você vai ter nota remissiva para a legislação especial aplicável. Por exemplo, quando você estiver estudando alimentos no Código Civil, ele vai se referir à lei de alimentos. Quando você estiver se referindo ao divórcio no Código Civil, ele vai se referir à lei do divórcio, assim sucessivamente, tá certo? Pessoal, essa é a minha contribuição. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha aclarado a mente de vocês. Eu quero dizer uma coisa, só alcança algo quem tenta, pessoal. Agora, para você saber até onde você vai, qual é a medida do seu alcance, o que você deve enxergar é qual é a energia que você vai colocar nisso. Porque, pessoal, quando alguém está se preparando para uma prova, ou você pode usar o método da ação, ou você pode usar o método daquele que nós tipicamente estamos acostumados, que é simplesmente fazer o básico de tudo. Então, eu quero que você faça uma pergunta. Você que se comprometeu com você mesmo a fazer esse curso, fazer o curso e ao mesmo tempo disputar esse concurso, eu quero que você, todos os dias, daqui até o dia da prova, se pergunte: o que eu fiz hoje para que eu obtenha sucesso nesse concurso? Tá certo? Então, ficam aí as dicas do professor Sérgio Gabriel.